Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um desenho com o professor Álvaro. Bem, temos aqui um desenho praticamente automotivo, um desenho um pouquinho mais difícil por exigir a presença de algumas figuras geométricas como retângulo para a confecção do vidro frontal do caminhão, dos faróis. Também temos aqui uma figura geométrica para a janela do motorista. E um outro detalhe importante, a presença de muitas elipses. Então, sempre que o professor desenhar automóveis, observem que, na realidade, na área dos pneus, vocês não avistarão círculos, e sim elipses. E a ferramenta Fire Alpaca nos dá a condição nessa região de escolhermos ou círculo ou elipse para podermos confeccionar as rodas dos automóveis ou dos caminhões. Porém, se ele estiver na diagonal, o que você deverá usar é a elipse ao invés do círculo. Se o veículo estiver de frente para você ou na lateral, aí sim você pode usar o círculo como opção. Outro detalhe importante que exige muita cautela é essa parte do paralama, onde você poderá usar esse recurso de curva para confeccionar. Não ficou tão perfeito, a ferramenta ela é um pouquinho chata para utilizar, mas enfim, é uma opção que você tem para poder fazer os contornos curvilíneos para melhorar o acabamento do seu desenho. Esse é um desenho que o professor praticamente rascunhou, utilizou muitos segmentos de reta, também usando essa opção Line, Shape Line. O professor usou a paleta de cores para colorir. Então veja bem, eu acho que é um momento oportuno para você pegar uma folha de papel sulfite e começar a rascunhar o seu desenho também para aprender a desenvolver os contornos básicos de um caminhão como este aqui. É claro, teremos outros exemplos, mas esse é o primeiro exemplo de um caminhão rascunhado pelo professor, onde ele apresenta um cenário do caminhão na estrada. Então aqui o professor ele desenha a estrada e também um sinalizador indicando ao motorista que ele está indo em direção a harbor, ou seja, o que é harbor em inglês? É um porto. Então aqui o professor cria esse cenário para dar exatamente o sentido de direção para o motorista desse caminhão. Observe os detalhes na construção dos pneus. Aqui o professor ele utiliza a cor mais escura para praticamente fazer o contorno do pneu e dar o efeito de volume. Então esse é um detalhe importante e que faz com que esse desenho tenha uma importância significativa para você aprimorar os seus desenhos. Caso você for montar um projeto robótico fazendo uso de um caminhãozinho ao qual você deverá construí-lo, é exatamente esse modelo que você poderá usar como referência para a construção do seu projetinho robótico, fazendo uso, portanto, aí de um caminhão e adicionando os componentes, como por exemplo o para-choque, esta haste de metal, tá, preta, que praticamente cobre aqui os faróis, é uma tela, né? Muito utilizada nos caminhões, os vidros. No projeto robótico você pode usar o plástico como opção, plásticos transparentes.
Aqui o retrovisor, aqui o respirador, área de entrada de ar, aqui a estrutura de madeira do caminhão, aqui na base os pneus, as rodas, aqui nós temos a área do chassi do automóvel e os eixos. Então, no projeto robótico, você deve considerar essas características também. Então, fica aí como um modelinho para você desenvolver ou como um projeto robótico ou treinar mesmo o desenho para que você aprimore a sua visão de como um caminhão deve ser construído, quais são as características e contorno do mesmo. Tá ok? Espero que você tenha gostado. Professor Álvaro, muito obrigado por esse exemplo tão interessante. E para você, aluno, eu espero que você tenha desenhado com paciência para deixar o seu desenho bem acabado e até melhor do que o desenho apresentado pelo professor. Tanto o aluno como a aluna deve ter sempre paciência na construção dos seus desenhos. Quanto mais paciência, mais bonito fica. Esse desenho aqui levou mais de 2 horas para o professor elaborar. Portanto, eu acho que no mínimo você deve gastar 1 hora para tentar chegar no resultado do seu caminhãozinho. Ok? Então, boa sorte e esforce-se para apresentar o melhor ao seu professor. Tchau, tchau e até o próximo desenho.